Olá você, amigo e amiga internauta que acompanha o Noticidade, estamos chegando com mais uma edição aqui do nosso podcast, o podcast do Noticidade, sempre contando as melhores histórias para você, amigo e amiga. Estamos chegando nessa tarde, que prazer, que alegria estar com você que já está acompanhando aqui mais uma edição aqui do nosso podcast, lembrando que esse é o episódio de número 64. Que alegria, hein? 63 pessoas já passaram por aqui e hoje nós estamos recebendo aqui o nosso 64º convidado aqui do Noticidade. É uma alegria muito grande para nós estar juntos com você. Vamos conversar ao vivo aqui com o vereador eleito Silvestre Zotti. Zotti, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo. Obrigado, Douglas, obrigado pelo convite mais uma vez. Quero aproveitar a brechinha também para te parabenizar pelo novo espaço. A última vez que eu participei do teu podcast foi no outro estúdio e tá uma beleza aqui dentro, tudo muito bonito. Meus parabéns, você sempre investindo, trazendo novidade, entretenimento para as pessoas. Parabéns para você e para toda a equipe tua aqui do Noticidade. E o meu boa tarde para toda a nossa população de Sidrolândia, tendo a oportunidade aqui de fazer a nossa primeira fala ao vivo, né, Douglas, depois da peleia aí das eleições. E vamos fazer esse bate-papo aqui. Maravilha! Lembrando para você, amigo e amiga, que nós temos o oferecimento do Nutrimais Atacado, esse grande atacado de Sidrolândia, esse supermercado que traz as melhores ofertas para você, principalmente ali no setor do açougue, na padaria, na mercearia, no hortifruti, enfim, nós recebemos aqui o Buchanelli, a Marisa, toda a família lá do Nutrimais Atacado, e eu convido você a assistir também o episódio 63, que foi com o Buchanelli. Ele falou bastante sobre o sorteio do carro, que vai ser no dia 11 de janeiro, já está confirmada a data, vai ser um grande evento lá no Nutrimais Atacado. E aproveita aqui a oportunidade para convidar você a fazer suas compras no Nutrimais, porque você vai concorrer a um veículo 0 km, avaliado em R$87 mil, Zotti. É um Citroën C3, né? O C3 zerinho, tá bom, pessoal? R$87 mil, é completo, inclusive vem até com som, né? Alguns veículos zero não vêm com som, né? Esse vem completinho, tem de tudo e com certeza vai ser um grande presente para 2025, lembrando que o sorteio é no dia 11 de janeiro, tá bom, pessoal? A cada R$100 em compras lá no Nutrimais Atacado você concorre. Lembrando também que nós falamos em nome da IVRnet, essa gigante do setor de internet, que traz sempre, claro, internet de muita qualidade. E no dia 20 de dezembro vai estar sorteando uma moto 0 km para os clientes. São grandes empresas, né? Os nossos parceiros estão de parabéns. Então, um abraço aí a toda a equipe da IVRnet, abraço também para o pessoal da eForte Incorporadora. Lembrando para você, pessoal, a eForte Incorporadora está trazendo novidades para você da região de Maracaju e também de Sidrolândia. Em breve a gente já vai estar anunciando aí novos empreendimentos imobiliários para você de Sidrolândia e Maracaju. Fiquem ligados, tá bom, pessoal? Você vai com certeza conquistar o seu lote, o seu terreno em um espaço com infraestrutura de muita qualidade, asfalto, esgoto, área de lazer. Você sabe, a eForte sempre faz os melhores imóveis e uma prova disso, Zotti, é o Fratelli. O Fratelli é da eForte. A eForte, inclusive, ainda tem alguns terrenos lá no Ecoparque Fratelli, fica lá no início lá da rua Mato Grosso, tá bom, pessoal? Então você pode ainda adquirir terrenos lá do Fratelli, né? Preços promocionais ainda neste ano de 2024, porque 2025 muda a tabela e aí o preço já é outro. Então aproveite para adquirir o seu terreno, invista em imóveis com a eForte Incorporadora. E também falamos em nome da Clínica Divertidamente. Você sabe, crianças com autismo, TDAH, alguma dificuldade psicomotora, você deve estar levando lá na Clínica Divertidamente para passar lá por um psicólogo, fazer uma consulta. As meninas lá da Clínica Divertidamente com certeza vão trazer para você o que há de melhor nessa área, tá bom? A sua criança vai passar lá por uma consulta, né, vai ver a necessidade e eu tenho certeza que o pessoal da Clínica Divertidamente vai atender você com muito carinho, com muita qualidade. Quero aqui agradecer a todos os nossos parceiros que possibilitam a gente poder levar essas entrevistas aqui do nosso podcast, sempre com muita qualidade, sempre investindo nos melhores equipamentos para você,
amigo e amiga internauta, e a gente continuar contando histórias aqui no Noticidade. Zotti, já falei demais, quero que a população de Sidrolândia conheça um pouquinho de você, Zotti, você que foi muito bem votado, é um cara que vem se destacando na política, já faz algum tempo que você vem trabalhando ativamente com ações sociais, junto com os jovens, tem excelentes projetos, tem boas ideias e a população realmente está acreditando em você. Exemplo disso foram as urnas, você foi eleito e eu queria que você se apresentasse aí para quem ainda não conhece o Silvestre Zotti. Sim, Douglas. Para quem ainda não me conhece, eu já trabalhei aqui na cidade. O meu início, na verdade, Douglas, eu iniciei empreendendo com 18 anos de idade, abri a minha primeira empresa, que foi um lava-jato ali na Avenida Dorvalino dos Santos, Era em frente ali à antiga Geplan, onde era Planalto ali na avenida. Toquei esse lava-jato ali por 2, 3 anos, comecei os meus trabalhos por ali. Aos 20 anos de idade eu dei um voo um pouquinho mais ousado e abri o Texas, Logo depois eu já transformei numa pub, que foi uma casa de show aqui na cidade, trazendo vários eventos nacionais, regionais. Também trabalhei na Rádio Cidade, fui radialista aqui também, onde eu pude abrir campo, Douglas? A área política é uma área que você tem que abrir campo, abrir conhecimento para as pessoas terem a oportunidade de te conhecer e você colocar o seu nome a ser avaliado, Então eu tinha esse projeto político e fiz esse trabalho ao longo do tempo e a rádio me ajudou muito com um certo nível de popularidade, conhecimento na época, Isso deu visibilidade para o Zotti. E aproveitando esses trabalhos na rádio, como a gente tinha um trabalho muito sério lá dentro, a gente fez várias ações sociais, atingindo aí, levando cesta básica, Dia das Crianças, Natal Solidário. Então, muitas ações sociais eu fui envolvido no meio ali com o meu programa na época. E fazendo esses trabalhos eu recebi o convite em 2020 para ser candidato. Então foi o meu primeiro envolvimento com a política, Porque na verdade as pessoas olham para o Zotti hoje como o Zotti político já. Mas lá atrás a gente teve toda uma trajetória, todo um trabalho para chegar até aqui, E essa construção, Douglas, ela é um pouco, como que eu posso resumir isso? Um pouco desgastante por todo o processo, mas o trabalho assim trouxe muita gratificação pela vitória, por hoje sair eleito. Isso deixa muito feliz, a gente se sente realizado por todo o trabalho e por ver que as pessoas acreditaram naquele trabalho daquele menino que começou lavando carro lá atrás, que virou radialista, que abriu a própria empresa. Então tudo isso eu acho que vem acumulando, são etapas, que a gente vem passando. Então eu fico muito feliz hoje de poder estar representando a sociedade sidrolandense, de estar representando essas pessoas que acreditaram no Zotti. Mas o Zotti é esse menino simples, lá de trás, família pobre, trabalhador, começou trabalhando até hoje e hoje, graças a Deus, eleito vereador. 2020, Zotti, foram quantos votos? 309. 309. 2024? 454. 454. A que você atribui essa ampliação da base eleitoral? Douglas, acho que trabalho resume bastante, sabe? Porque desde que eu perdi as eleições de 2020, eu nunca parei. Eu sempre fui constante num propósito que eu tinha, num objetivo. E eu creio que, por mais que... Não é uma reclamação, mas por mais que eu tenha mais na política hoje, e isso eu não falo só, eu cito a política porque é uma coisa que eu tô mexendo, mas eu digo como um propósito em geral, em tudo que você vai fazer na tua vida. Até eu chegar até aqui, eu acho que eu perdi mais coisas do que eu ganhei. Eu abri mão de muitas coisas, perdi muitas coisas, sofri algumas perseguições. A gente sabe, o meio político é uma coisa um pouco complicada. Você diz perder no caso financeiro? Também. Perder financeiro, perder emprego, muitas oportunidades. A rádio mesmo, por exemplo, como eu citei no início, perdeu algumas propagandas por ter entrado no meio político. Então a gente, assim, nesse meio... Mas no caso porque você foi perseguido. Também. Isso aí foi uma coisa que me prejudicou um pouquinho, mas eu nunca desisti disso, Firmei o pé e fui. Então eu creio que essa ampliação eleitoral, ela para cá, o meu amadurecimento eu creio que contou muito também
Naquela época eu mexia com a casa de show e eu representava bem uma turma mais jovem. E nessa eleição de 2024 eu continuei com essa representatividade, mas com um certo nível de seriedade, sabe, Douglas? Não aqueles OT bagunceiros, OT só da moagem, festa, que eu era em 2020. Então acho que esse crescimento pessoal meu também contribuiu muito para essa votação. Certo. Na eleição de 2024, a qual você se sagrou vencedor, nós tivemos mais de 150 candidatos a vereador para apenas 13 vagas. É um número bastante alto, né? Para aqueles candidatos que disputaram e perderam, qual que seria a sua mensagem, qual que seria a sua palavra para esses candidatos, né? Porque você passou por que eles estão passando, né? Você participou de uma eleição, bateu na trave, não conseguiu entrar, né? E aí você persistiu, né? E acabou já na segunda sendo eleito. Qual que seria a sua mensagem para esses que não conseguiram chegar? Douglas, a mensagem que eu tenho para deixar para eles é aquele que tem um objetivo, um propósito e quer realmente trilhar esse caminho, porque assim, eu vejo que na eleição passada também passou de 100 candidatos, mas muitos desistiram no meio do caminho, às vezes não era aquilo que queria, descobriu que não era bem assim, enfim. Mas aqueles que realmente querem, que têm essa disposição, que querem trabalhar, querem essa oportunidade, não desista, trabalha firme, né? Continua levando as suas ideias, continua aparecendo. A gente tem uma ferramenta hoje muito pouco explorada, desde os vereadores eleitos até os próprios candidatos nas eleições, que é as redes sociais, Douglas. Isso cria visibilidade. Você usou bem, né, Zóio? Eu usei bem, explorei muito isso. E eu acho que todos têm a oportunidade de chegar. É só trabalhar firme. Essa ferramenta é uma ferramenta hoje gratuita, qualquer um pode utilizar. Trabalha, mostra, se posiciona, né, na hora certa. Não se posicionar em tudo também, porque tem coisa que a gente tem que deixar passar e não se envolver, mas se posiciona quando tem que se posicionar e luta por aquilo que você acredita. Eu acho que esse é o caminho. Você, por exemplo, ampliou a sua base eleitoral, né? Mas eu vi muitos candidatos que foram candidatos aí por mais vezes que acabaram perdendo a sua base, né? Que em outras eleições tiveram mais votos e aí acabaram tendo nessa última bem menos votos. Eu cito um exemplo aqui do Pérez, por exemplo, né, que já foi prefeito interino, que foi vereador, mas que teve aí menos de 200 votos, né, que foi uma surpresa negativa, digamos assim. Ao que você atribui isso na sua visão? Douglas, eu acho que a política, ela não é que tem prazo de validade, mas é um certo tempo também, né? Eu vejo que o Pérez, ele é um cara que ele trabalhou muito, ele contribuiu muito com o Sidrolândia, acho que foi um cara assim, não tenho o que falar sobre ele. Na verdade, talvez até merecia, né? Talvez até merecia voltar por todo o trabalho que desenvolveu, que foi feito. Mas só que eu vejo que a política, ela é uma constante renovação também, Douglas. Aparece gente com ideias novas e às vezes as pessoas optam por isso. Um exemplo claro é o próprio Rodrigo se consolidar como prefeito, né? Até mesmo antes dos apoios, vinha bem nas pesquisas também. Então as pessoas estão carentes daquela renovação. De um trabalho novo. Sim. Exato. Zotti, não vou enrolar muito, vou direto ao ponto. Eleição da presidência da Câmara, mesa diretora, qual tem sido a conversa aí nos bastidores, né? A população quer saber, inclusive nos cobra, né? Sobre as especulações. A gente tem bastante cuidado nessa parte de especular para não acabar atrapalhando o processo, né? Claro, às vezes, se você começa a especular demais, você acaba atrapalhando o próprio jogo, né? Às vezes o jogo ele não é para ser aberto, né? Ele é ali, né, naquele momento ali onde as pessoas começam a conversar, né? E às vezes até os próprios candidatos escondem o jogo, né? Justamente para se protegerem. Ninguém quer trazer à tona aí a sua ideia, né? Então, às vezes a gente toma muito cuidado justamente por conta disso. Mas o que você pode falar, o que você tem visto? Eu vejo que você é um cara que é muito sincero, né? Não tem meias palavras contigo. Eu acho que o político ele deve ser assim, né? Ele deve ser claro, transparente. Mas o que você tem visto? Você é candidato ou não é? Douglas, eu vejo que você disse que a gente tem 13 vereadores eleitos, acho que tem uns 20 candidatos à presidência, tem até suplente que é candidato, então tá assim, uma loucura na verdade. Que isso? Sabe, eu acho que todos são praticamente candidatos, todos que eu conversei até agora têm interesse. Tem interesse nessa disputa. E eu acho isso importante e interessante, porque ninguém entra no jogo político também para ser bastidor, Douglas. Se você entrou, você tinha um sonho, tinha um objetivo, né? Correu atrás. Você perguntar para mim, por exemplo, se eu sou o candidato,
Como que eu vou dizer não? Eu me candidatei a vereador, ganhei as eleições e agora se eu tiver a oportunidade de ser o presidente, estou preparado para ser o presidente. Então não vou recuar da missão, né? Se os vereadores entenderem que eu posso representá-los lá dentro como presidente, eu estou pronto. Assim como tem o prefeito também que talvez vá ajudar ou de alguma forma ou não se envolver na presidência. Eu acho que em algumas entrevistas ele já citou que não vá, né? Talvez se envolver ou colocar a mão, enfim. Mas eu acho. Mas você não acha perigoso isso, Zotti? Cara, na minha visão política, eu acho assim, cada um tem um jeito de tocar, né? E eu não vou, um exemplo, questionar o Rodrigo sobre isso. A minha parceria com ele, companheirismo e lealdade, Douglas, foi dentro da campanha, a gente foi companheiro, as coisas aconteceram até ele virar prefeito, até eu conseguir me eleger vereador. A gente, 100%, uma parceria concretizada. E eu quero contribuir e ajudar na gestão. Mas só que eu vejo, você não vai ver um Zotti puxa-saco. Isso eu já deixei claro para ele, para todos em volta. Você não vai ver um cara, um exemplo que tem algum tipo de amarração política, enfim. E eu vejo que o Rodrigo também não é esse cara, pela conduta que ele tem, pelas falas dele. Só que eu, na minha visão, é um pouco perigoso sim. Eu acho que a presidência ajuda o cara a governar. E é claro que se a gente tiver a presidência colocada do lado do prefeito, ajuda ele a governar a cidade e as coisas vão andar. Né? Vocês foram eleitos em 5, né? Do grupo 5. Do Rodrigo, o grupo da base de apoio do Rodrigo, né? É, digamos assim, a coligação. Né? Fizeram parte da coligação de apoio ao Rodrigo Bastos. São 5. Desses 5, tem consenso, porque precisa primeiro ter um consenso dos 5, para depois puxar mais 2. Tem consenso desses 5 ou ainda não? Tem diálogo, a gente está dialogando, acho que as conversas estão avançando, né? Tá todo mundo perdido também, porque de nós 5, o único que voltou foi o Adavilton, né? Os outros 4 são tudo novo, entrou agora, então a gente está dialogando todo mundo. Eu creio que união tem. Agora, consenso em um nome, eu não posso te dizer que tem, porque a gente ainda não citou esse nome para ver se tem consenso, entendeu? Entendi. Dentro do grupo. Entendi. Mas agora, diálogo e companheirismo e parceria, isso tem. O grupo está unido e pronto para fazer a presidência. Por exemplo, Maracaju. Maracaju nós temos o vereador do Partido Progressistas mais votado, né, que foi de apoio ao Marcos Caldeirão, que foi reeleito, que é o Daniel Esquivel, foi o mais votado, e eu questionei ele em entrevista se ele seria candidato. Ele disse que não tem, se eu não me engano, ele usou a palavra ousadia, né, de estar chegando agora. Ele já foi candidato por 2 vezes, e né, na terceira tentativa ele conseguiu entrar e conseguiu ser o vereador mais votado de Maracaju, com, se eu não me engano, mais de 1.300 votos. Realmente um destaque muito grande para o Daniel. Sim. E ele disse que não é candidato à presidência da Câmara porque ele não teria essa ousadia, digamos assim, de já chegar sem conhecer nada. Ele falou, não, primeiro eu quero chegar, quero conhecer como funciona, as comissões, fazer parte das comissões, entender todo o processo. Talvez na segunda eu dispute, mas neste momento não, a gente tem que ter calma e tal. Nesse caso, vocês que são vereadores de primeiro mandato, você, a Carol, a Shirley e o Márcio Cabeça, não tem essa visão. Todos vocês querem a presidência. Não, eu acho que, na verdade, eu estaria sendo egoísta se eu falasse que todos querem. Tipo, eu fiz uma brincadeira no início, mas, por exemplo, assim, nenhum deles até agora se posicionou como eu sou o candidato a presidente ou eu quero, enfim, entendeu? Não teve essa fala. Mas a gente sabe que sim, tipo, todos os 13 que estão ali, Douglas, pode até não ter a ousadia de querer ser candidato, mas gostaria de ser o presidente. Ah, entendi. Né? Todo mundo tem essa vontade, não tem como tipo assim, se cair no meu colo, claro, tô pronto. Pode que ir, todo mundo quer, né? Então não tem. Agora eu já não compactuo dessa fala, porque, por exemplo, eu trabalhei dentro da Câmara, eu participei das comissões, eu trabalhei 1 ano lá dentro, então eu sei toda a funcionabilidade lá de dentro. E tocar, você não toca sozinho, não vai falar que o presidente vai tocar sozinho, não, ele vai construir uma equipe, cada um vai tocar um setor e você vai comandar aquela equipe. Ou seja, não precisa saber de tudo. Não precisa saber de tudo, você não nasce sabendo para poder tocar, entendeu? Assim como na escolha do prefeito, a gente também, assim, não escolhemos, por exemplo, um prefeito que já tocou Cidrolândia que sabe tocar, não, mas a gente tem ciência que o cara tem competência para tocar. Exato. Então eu vejo que colocando as peças certas dentro daquela funcionalidade, dá para tocar sim. Então, se você perguntar se o Zotti é ousado a esse ponto, sou. Entendi. Alguns candidatos que eu conversei não votaria em alguns candidatos, mas votaria no Zotti. Nesse caso, você aceita esses votos e vai para a disputa. Sim. Porque se você não se coloca como candidato,
Como alguém vai votar em alguém que não é candidato? Com então, certeza. por isso que eu pergunto, e a minha pergunta persiste, você é candidato à presidência ou não? Douglas, como eu te disse, a gente tem um grupo. Então, quando a gente tem um grupo para conversar, nós temos um grupo de 5 ali dialogando. Você não vai atropelar as coisas, você tem que ver se os teus companheiros também te aceitam ali como candidato, se é viável para ele ser representado pela tua pessoa, né? Ninguém vai empurrar de goela abaixo, assim como eu também não gostaria que eles empurrassem qualquer um de goela abaixo em mim e eu ter que aceitar e pronto. Eu acho que é um diálogo. Então, assim, me coloca à disposição como candidato, sim, entendeu? Não corro da peleia, estou à disposição. Só que também não quero atrapalhar o jogo. Certo, mas se a candidatura do Zotti for para atrapalhar, não, eu estou para somar. Certo. Estou para somar, ser companheiro, a gente fazer um presidente que vai ser ali ao lado do governo e ajudar a governar. Mas você está trabalhando para ser o presidente ou não? Você está pedindo voto? Você está... Não, abertamente pedindo voto não. Não estou fazendo esse Conversou trabalho. com a oposição? Não, eu escuto muitos que estão pedindo, já vieram vários pedir o meu voto, né, nesse caso, e eu sempre me coloco como candidato. Entendi. Sou candidato, mas eu não estou fazendo essa construção de ir lá pedir o voto do fulano, ciclano, não. Primeiro o nosso grupo ali vai se definir, eu acho que está chegando perto, né? E as coisas começam a se afunilar agora, né, Douglas? Tem que diplomar todo mundo a partir do dia 18, e aí depois de diplomado, você sentar com o diploma em casa, você está disposto a correr atrás e pedir voto. Aí você vai pensar em construção. Então até o dia 18 eu vou esperar tudo isso, a gente fazer uma próxima reunião, dialogar com os companheiros e aí decidir. Em quem você não votaria? Não tem nenhum dos 13. Você votaria em todos? E eu não estou sendo egoísta de vir aqui mentir ou algo parecido. Votaria não em qualquer um deles? Qualquer um deles. Se tiver um diálogo e uma construção, vamos ajudar o prefeito a governar e a nossa cidade vai avançar com esse cara, pronto. Não tem problema nenhum. Agora, se for a pessoa que está ali, um exemplo à disposição de derreter o cara desde o início, não aprovar projeto, bagunçar o jogo, tô fora. Entendeu? Eu tô para somar e ajudar o governo que vai ajudar a desenvolver Cidrolândia. Entendi. Dessa maneira. Eu não votaria em todos. Tem alguns nomes ali que eu não votaria. Mas, por exemplo, depende muito, né? Depende Só que a gente fala assim, Douglas, não votaria às vezes no fulano. Tá, aí eu vou lá e falo, não votaria no fulano de tal. Tá bom. Só que aí esse fulano se aproxima ali do nosso grupo e aí se torna um possível candidato, aí o Zotti morde a língua, porque para ajudar o governo e ajudar a cidade a desenvolver vai ter que votar. Então eu aprendi dentro da política que a gente tem que primeiro ouvir mais e falar menos. Então às vezes dá vontade de você falar, explodir, que tem alguns até que dá vontade de você falar, né? Mas só que política você tem que dar uma segurada, tem que analisar a primeira situação e não falar, não, eu não votaria no fulano. Do meu grupo ali mesmo dos 5 não tem nenhum que eu não votaria. E pra mim tá tranquilo. Olhando de fora, talvez tenha um ou outro que a gente dá uma olhadinha assim com mais... Mas só que votaria também, porque se tiver um diálogo ali entre o prefeito e ele for, não entre o prefeito, eu digo que o prefeito não falou até agora que ele vai se envolver diretamente nas eleições, né? Mas eu digo assim, o cara que está com um projeto que vai ajudar a cidade a avançar e ajudar o prefeito a governar, tem o voto do Zotti. Independente de rusga política ou ideologia política. A política é muito dinâmica, né Zotti? Por exemplo, a gente viu o Cledinaldo tendo o apoio da Wanda, sendo que o Cledinaldo foi oposição e bateu na Wanda durante os 2 primeiros anos. E o jogo, você não acha que isso é um pouco indigesto, eu diria, para a comunidade? A comunidade, vocês políticos acabam aceitando essas coisas e achando normal essas coisas. Mas você não acha que acaba ficando mal assim perante os olhos da população algumas manobras políticas, né? Porque na campanha ou depois da campanha, aí daqui a pouco tá todo mundo se abraçando e não, porque eu preciso, daqui a pouco já não, porque vem cá PT, vem cá esse, vem cá aquele e sabe, enfim, aí não tem mais lado e tá tudo certo, enfim, você não acha que acaba sendo mal visto por algumas pessoas isso? Eu acho que sim, Douglas. Tipo, tem os seus prós e os contras. A política é disso. Você não vai conseguir agradar todo mundo a vida inteira. Você pode ser perfeito, você não vai agradar. Não tem como. Você pode tocar o negócio certinho, que mesmo assim você vai achar gente para te bater, para falar mal, para inventar, aumentar, né? Então a política ela é muito dinâmica. Eu vejo assim, por exemplo, você citou o Cledinaldo. Em 2020, eu e o Cledinaldo, nós tínhamos um problema, né? Nem conversava. Acho que você nem deve saber disso, mas a gente nem se falava muito. E durante o decorrer desses 4 anos de trabalho, como eu te disse que eu fui me envolvendo mais no meio político e conversando e tal, a gente virou amigo. Então hoje eu tenho uma amizade com ele, um cara sensacional, não tenho o que falar, entendeu? As escolhas políticas dele são especificamente dele, eu acho que se refletiu ou não
em algo de votos ou algo parecido, foram escolhas, e todas as escolhas que a gente tem consequências e tem que saber lidar com elas, né? Assim como eu também tive os meus erros, ninguém é perfeito, a gente erra e acerta, né? Agora, no meio político, eu vejo que essas manobras, assim, é claro que desgasta um pouquinho, você dá brecha para as pessoas falarem de você e aquela coisa toda, né? Mas faz parte do jogo, né? E outra, falando aqui, trazendo um pouquinho, inclusive ele vai estar com a gente aqui amanhã, trazendo um pouquinho para o Cledinaldo, eu acho que no caso do Cledinaldo, as manobras dele fazem parte da sobrevivência política dele, né? De um sistema que ele próprio criou, e às vezes ele acaba dependendo do sistema e ficando refém desse sistema, né? Sim. E aí ele acaba tendo a obrigação de fazer algumas manobras que acaba a sociedade às vezes criticando, né? Mas, queira ou não, ele foi reeleito, ele está aí, né? Ele mostrou a sua força política, ele tem base eleitoral. O vereador mais experiente, ele é um lá cara que hoje faz o trabalho para a base dele, ele ajuda as pessoas, né? Ele atende o povo dele, as pessoas ali que estão ao redor dele, ele tem atenção, ele atende aquelas pessoas, assim como o Gabriel Altucar também, né? Atende ali o pessoal dele, e ele acaba mantendo aquela base eleitoral ali na média dos 500, 600 votos. E aí, tipo, fica difícil você tirar o cara, né, que tem, queira ou não, né? Sim. Sendo criticado ou não, ele mantém o trabalho dele, mantém o serviço dele prestado e acaba tendo resultado vencedor. Né? Então não há o que se criticar nesse ponto. Né? Então a gente precisa ter bom senso nesse sentido. Com certeza. Como eu te disse sobre a gente morder a língua na política, às vezes você acabar falando demais depois, eu acho que eu não tenho medo de falar isso aqui abertamente, Douglas, dessa questão de manobra política ou jogo político. Eu não gosto nem muito dessa fala, na verdade. Porque eu vejo assim... Eu falo por mim, tá? Não estou falando de ciclano, fulano, enfim. Mas eu agiria diferente. Eu acho que se a tua decisão, Douglas, igual eu acabei de te falar, às vezes o meu eleitorado não vai querer ver eu votando num fulano lá que eles não gostam. Enfim. Só que se na manobra ali vai ser para o desenvolvimento da cidade, vai ser um consenso do grupo, como que você diz não? Você vai ter que ir e ajudar, porque vai contribuir. Aquela pessoa está fechada ali com o governo e vai ajudar a contribuir. Se for para bagunçar o jogo, não vai contar comigo. Então, se fosse assim, uma manobra de você passar de um lado para o outro, algo parecido, que fosse em prol de desenvolvimento, porque você mordeu a língua ou algo parecido, beleza. Mas agora pensar só em você não vai ver isso dos outros, entendeu? Eu não vou agir dessa forma, não é uma coisa minha, eu tenho um pensamento próprio sobre como construir a política e eu não vejo dessa forma, mas isso é meu, eu não falo pelos outros, cada um tem o seu jeito de agir, como fazer, enfim, né? Mas agora essa questão assim de, por exemplo, o governo anterior não, né, atual, porque ainda é a prefeita, né? É um governo que eu não concordei durante 4 anos. Por quê? Porque eu perdi as eleições lá em 2021, não fui candidato a prefeito contra ela. Então, tipo, eu não tive esse problema. Perder faz parte do jogo, você perde, você levanta e volta para a disputa, não é verdade? É assim, sacode a poeira e vai. Eu não concordava com a maneira da construção política, com as amarrações políticas e o que eu vi acontecendo desde o início. Então, assim, muitas pessoas me falam, mas a gestão começou boa e começou a cair com o tempo. Eu vejo algumas peças que eu sabia que com o tempo iria cair. Então, não concordava e não concordo até hoje, entendeu? Com a gestão conduzida daquela forma. Agora, que nem o Rodrigo, a gente apoiou, a gente acreditou e acredita que ele vai fazer um bom governo, né? Se daqui 2 anos, 3 anos ele não mostrar isso, ele não tem um companheiro aqui que vai ficar brigando por ele ou mentindo para a população que a gestão dele está linda e maravilhosa. Entendeu? Esse é o meu posicionamento. Se tiver bom, estamos aqui, vamos ajudar. Não é só se tiver bom, senão eu pulo do barco, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu quero dizer é, tá bom, a gente vai ajudar a continuar bom e contribuir. Agora, tá errado e ponto final. Não existe meio errado. Ou é certo ou é errado. Esse é o meu ponto de vista. Até porque a principal função do vereador é a fiscalização. Com certeza. Então, o vereador ele tem que fazer o seu trabalho, que é fiscalizar. Não tem jeito. E eu tenho certeza que, inclusive, o bom fiscalizador, ele ajuda o prefeito, porque ele impede do prefeito cometer erros e falhas, que talvez vai até chegar a um ponto de uma cassação ou de um problema jurídico. Porque às vezes nem é o cara, né, Douglas? Às vezes nem é o cara, às vezes é um terceiro lá, um funcionário, alguém que está fazendo alguma coisa errada. Às vezes ele nem está sabendo, né? Às vezes ele nem está sabendo, mas com a tua investigação ali você vai passar, com a tua fiscalização você pode contribuir.
Então eu vejo que você tem que fazer sim o teu trabalho, independente se o prefeito é teu amigo ou não, se você é base ou não, o seu trabalho você tem que manter. Certo. Zotti, sobre a gestão, né, a gente está falando aqui um pouquinho sobre o Rodrigo, você tem acompanhado, né, algumas visitas, vi você lá por meio das redes sociais se reunindo com o Enelvo, que vai assumir provavelmente, né, a Secretaria de Infraestrutura e Obras, vi você em outras visitas, Secretaria de Saúde. O que você já avaliou nesse primeiro momento ao lado do Rodrigo durante essas visitas? Eu avaliei que ele vai ter muito trabalho pela frente. Eu acho que nem ele imaginava que estava tão feio como a gente está vendo, entendeu, Douglas? Eu não participei assim da transição em parte de documentos. Ele tem a equipe dele montada para isso, então eu não me envolvi, não fiquei um exemplo ali em cima disso, sabe? Parte de documento, números, essas coisas. Mas só que parte de estrutura, visita, fiscalização, eu estou indo já para mim poder ver como está realmente os prédios públicos, como estão os trabalhos lá dentro dos funcionários. Eu creio que grande parte pode mudar, mas, cara, tá muito mais feio do que eu mesmo imaginava. Eu, assim, já vinha de umas certas críticas, né? Eu me envolvi em algumas polêmicas até por conta de críticas e dar uma batidinha na gestão de vez em quando. Mas eu já achava horrível, mas agora quando eu olhei é decepcionante. Então assim, se fosse uma gestão que ficasse mais 4 anos em Sidrolândia, eu nem sei que rumo que a gente ia tomar, porque realmente está horrível. E não é uma perseguição, hoje eu vejo que eu tinha, cara, 100% de certeza que o que eu falava estava certo, entendeu? Não tem cabimento, a Secretaria de Saúde mesmo, eu fui fazer uma visita, é horrível, cara. É uma coisa absurda, pneu jogado para todo lado na chuva. Aí você me fala uma coisa, como que um órgão que vai na casa das pessoas pedir para tirar a água lá do vaso de planta, pedir para poder descartar o pneu, vai cobrar, às vezes até ameaçar de multar ou algo parecido? Como que vai fazer esse trabalho, Douglas, se você vai lá no pátio deles e está pior do que na casa das pessoas, pior do que na rua? Então não tem base. Eu acho que primeiro a organização vem de dentro de casa. A gente vê lá um cemitério de veículos da saúde, ambulância jogada para todo lado. Cara, tem ali, eu acompanhei as licitações, um exemplo de compras de pneu para veículos. Você olha lá os carros deteriorados, jogados no tempo, mas os 4 pneus é zero. Sabe que não tinha ninguém para desmontar e transferir, fazer? Então, tipo, eu vejo que falta um pouco de empenho, entendeu? Então, a minha avaliação dentro disso é que o Rodrigo tem muito trabalho pela frente e tomara, e a gente vai contribuir para ajudar nisso, é que a população tenha paciência. Porque não vai ser da noite para o dia, Douglas, para mudar tudo do dia para a noite. Falar que Sidrolândia vai dormir de um jeito e vai acordar linda no outro. Porque é muito trabalho pela frente. E tem uma expectativa muito grande, né, para isso, né? Para essa transformação, para essa mudança. A população está aguardando, né? Eu até, quando o Rodrigo esteve aqui, citei com certa preocupação, né, esse simbolismo da população, né, de que o Rodrigo seria um super-herói, um salvador. Sim. E a população às vezes, né, talvez não tenha ciência, né, de quão difícil é fazer isso em curto prazo, né? Essas mudanças que são tão necessárias e envolvem tantas e tantas pessoas. Na Secretaria de Saúde, por exemplo, eu vi aquelas viaturas lá e me questionei a primeiro ponto o motivo do porquê aquelas viaturas estavam ali, sendo que nós temos aqui uma grande necessidade de viatura no quebra-coco, nos assentamentos, né, onde não tem ambulância, onde a população sofre, onde inclusive já foi registrada até morte por falta de ambulância. Um absurdo, né, a gestão chegar a esse ponto. Sim. E como resolver esses problemas, Zotti? Cara, você fica olhando, por exemplo, Douglas, quando a gente olha lá, chega a dar desânimo, porque você vê lá 3, 4 viaturas, um exemplo, jogada no tempo e no estado que tá, você fala, isso aqui vai gastar o preço de uma nova para reformar, porque acabou. Só que quando encostou lá, eu te garanto que não tava desse jeito. Então quando encostou, por que não arrumou, por que não, sabe, foi deixando. E as coisas vai ficando, é a mesma coisa dentro de casa, se a gente chega e vai jogando uma roupa no canto todo dia, daqui um dia você não entra em casa. Então faltou um cuidado ali, um zelo, sabe? Eu não sei o que aconteceu, porque já a troca de secretários também foi constante. A Secretaria de Saúde você não tem nem quem responsabilizar, né? Não tem como. Então como que você vai falar, como que você vai cobrar? Mas eu vejo assim que, eu vou te falar a verdade, o que eu penso sobre tudo. No início eu acho que eu fui um pouco bem crítico assim à gestão da Wanda, até mesmo na pessoa dela como prefeita.
Mas eu vejo que muita coisa, às vezes, ela nem sabia, Douglas, que acontecia, porque tem tanta. Não é possível que ela via tudo isso e simplesmente deitava e dormia. Então, eu acho que tem coisa que nem ela sabia que estava acontecendo, que o secretariado fazia e que o povo levava do jeito que dava e tchau. Porque não é possível. Não é possível. Uma gestão dessa maneira, você às vezes confiava demais, não sei, mas cara, é horrível. E todas as secretarias desse jeito, você vê que as eleições acabou e começou a interditação nas escolas. Então aí você pega, 2 anos atrás teve reforma em todas as escolas, Douglas, gastou um absurdo. E aí chegou agora na beira da eleição, tá tudo caindo de novo. Horrível. Nós tivemos agora 18 milhões de investimentos do Estado em recapeamentos e tá lá agora há pouco o professor diretor Paiva postando um vídeo lá no alagamento, né, na escola Catarina, né, porque tem um tráfego calmo lá que não era para estar lá na frente de um portão, né? Então como que os engenheiros fazem um negócio desse? Como que alguém vai lá e aprova um negócio desse mal feito? Eu dialoguei com uma empresa, Douglas, até foi engraçado, tipo assim, é cômico se não fosse trágico, né? Uma brincadeira que o cara fez, a gente conversando ali sobre uniformes, e o cara vende meio que para o estado todo, uniformes, kit escolar, essas coisas assim. E aí o cara fez uma brincadeira, aqui para vocês, pelas notícias que eu vejo, tinha que incluir no kit escolar o óculos de mergulho e tal. Tipo, o cara fez uma brincadeira, mas tipo assim, eu dei risada lá na hora, a gente brincou tudo, mas cara, é a nossa cidade, entendeu? Olha o jeito que tava, olha o jeito que as pessoas estão vendo isso de fora. Uma pessoa que vende para o estado inteiro, viaja a todas as cidades, mas acompanha as nossas notícias daqui. Tocar de fazer um comentário assim, então você vê, poxa, tá tudo deteriorado mesmo, tá uma bagunça. É assim que o pessoal vê para fora dessa cidade, a bagunça que se encontra. Então eu vejo que tem muito trabalho, Douglas, muito mesmo, árduo, vai ter que ser dia e noite, não tem o que fazer. As aulas agora, por exemplo, o pessoal entrou de férias, criançada entrou de férias agora, o Rodrigo pega a prefeitura dia 1º de janeiro, assim como a gente assume junto. Aí você me fala, como que entrega, um exemplo, tudo até janeiro, fevereiro, ele vai ter que fazer uma correria para entregar tudo funcionando bonitinho e voltar as coisas ao normal. Então eu vejo que o trabalho... Esse primeiro ano vai ser mais difícil, né? Aí vai ser difícil. Acho que essa expectativa aí as pessoas cortam no meio e deixam as coisas andarem, porque realmente eu vejo que a coisa é mais feia do que eu pensava. Ali em torno da Câmara, você que prestou serviços dentro da Câmara, conhece a rotina do Poder Legislativo, e isso acho que é até um ponto a mais para você, como vereador que está chegando agora, mas que já tem ciência de como funcionam todos os procedimentos da casa. O que você acha que pode melhorar ali na Câmara, que talvez tenha que mudar para poder correr melhor o trabalho ali na sua visão? Douglas, eu acho assim, a Câmara, a funcionalidade principal, ela nunca vai mudar, é a questão da base e oposição. E eu acho que todo governo precisa sim de uma oposição, tá? Eu hoje falo como situação, mas olhando que uma oposição, ela, se bem feita, ela não é mal vista, né? E eu acredito que todo governo, para dar certo, precisa de uma oposição, desde lá de cima, quando a gente fala de Senado, Câmara de Deputados, até chegar na gente aqui pequeno, né? Então eu acho que isso aí é uma coisa importante, ajuda ali no desenvolvimento. Agora na Câmara, cara, eu vejo que diálogo, união de quem vai realmente fazer esse trabalho. A gente sabe já como muitos atuam, né, como vai ser, os novos agora eu acho que vai ser uma coisa nova até para a população, a gente vê os trabalhos deles, né, como vai ser, até mesmo até mesmo o posicionamento de cada um. Mas eu creio eu que para a funcionabilidade ali melhorar, é união, cara. É união entre os vereadores, é fazer acontecer, é fazer o trabalho mesmo que você tá ali para fazer, que é o trabalho fiscalizatório, né? Eu acho que isso conta muito. É uma das coisas ali que eu via e eu falava, cara, é um absurdo isso. Outra coisa que eu falei aqui no outro podcast e repito, é a palavra, bicho. Cara, o cara hoje em dia honrar o bigode não é fácil, viu? Não é fácil, a gente não vê mais isso hoje. O cara te fala uma coisa hoje, amanhã ele já muda de opinião. O cara te fala um negócio, é uma coisa assim que, uma instabilidade que pra mim é um absurdo, entendeu? Eu fico, meu Deus, cara. Então não promete que você não pode cumprir. Porque se você falar comigo, Douglas, nós podemos fazer isso aqui, se eu falar pra você não dá ou eu acho que não, esquece, acabou. Agora se eu falar vamos fazer, mas nem que nós morra, né, Douglas? Nós vamos fazer. Você não pode voltar atrás daquilo que você falou, não, eu dei minha palavra aqui e daqui a pouco você não vale mais de nada. Então, para mim... Perde credibilidade. Perde. Eu acho que lá dentro uma das maiores dificuldades que eu vi era relacionada a isso, sabe? A pessoa pensar no próprio umbigo, resolver o problema dele, tá lindo, e a cidade deixa para lá. Até eu acho que
Nossa Câmara ela tinha lá 15 vereadores e infelizmente a maioria deles falhou, cara. Porque a gente vê hoje escola do jeito que está, a gente vê a Secretaria de Saúde do jeito que está. Esse trabalho era de quem? Faltou fiscalização. Então, poxa, claro que faltou, então não tem base. Eu fico olhando, eu fui lá visitar agora, não é porque a gestão da Wanda só vai bater, enfim, eu vou lá visitar também na gestão do Rodrigo, ver como é que tá, como que tá a situação. Se tiver feio, gente, vamos ajeitar, vamos contribuir para isso aqui melhorar, tá errado. Então acho que esse trabalho aí faltou muito, e é o que falta hoje. Essas partes são que eu acho que lá dentro da Câmara era fundamental melhorar. Fundamental. Beleza, pessoal, para você que está conosco aqui, estamos ao vivo nessa tarde recebendo aqui o vereador eleito Silvestre Zotti. Zotti, o que a população pode esperar do Zotti na Câmara 2025? O que você já planeja aí para poder entregar para a população? Douglas, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que uma questão que a população está carente, até mesmo eu falo como eleitor, não só como vereador hoje, mas como eleitor que mas já fui sempre ali ativo na política, esperando que dias melhores viessem. Uma coisa que a população pode esperar dos Zotti é posicionamento, isso não me falta. Se tiver errado, nós vamos se posicionar mesmo, se tiver que brigar, nós vamos brigar, isso para mim não faz diferença nenhuma. Eu sou um cara muito tranquilo, mas também explosivo, então tipo assim, se tiver errado, nós vamos pro pau e o bicho vai pegar de todo jeito. Então, essa coisa o meu eleitorado já conhece de mim, porque eu já fiz esse trabalho, sabe? De embate, de ir para cima, eu não tenho preguiça disso. Então, posicionamento é o principal que as pessoas podem esperar. Outra coisa é a atividade, Douglas, essa coisa de você ser ativo, de estar presente, de ir fiscalizar realmente, de fazer o seu trabalho. Isso não precisa nem me cobrar, que eu vou estar na rua todos os dias fazendo, além de gostar desse contato político, que eu já faço ele até mesmo antes de me tornar vereador, agora eu vou estar ali com o poderzinho pequenininho certo na mão para poder entrar em alguns lugares que antes eu não podia e conseguir fazer esse trabalho. Então a população pode esperar isso aí. Promessas de campanha, a gente tem os nossos projetos. Hoje a gente vai precisar do Rodrigo, graças a Deus a gente conseguiu eleger o prefeito, né? E agora é desenvolver os nossos projetos que a gente falou, né, e prometeu durante a campanha, para agora estar desenvolvendo junto com ele e fazer o melhor para a nossa cidade, desenvolver esses projetos e organizar as coisas. Mas posicionamento e trabalho, as pessoas que acreditaram e até mesmo quem não acreditou vai ver que eu vou fazer. Certo, na sua visão, qual que é o maior problema de Sidrolândia que precisa urgente ser resolvido? Educação. Educação. Eu acho assim, tem vários problemas. A gente vê que tem um pouquinho na obra, tem um pouquinho na saúde, tem um pouquinho... Mas falando a longo prazo... Qual que está pior? Educação. No meu ver. Nossa. Tá? Educação, porque é uma coisa assim, Douglas, educação é tudo, cara. E a gente é só amadurecendo e crescendo para você ver isso. Que às vezes quando a gente é gurizão, leva meio na brincadeira o negócio, né? Mas a gente cresce, amadurece, começa a olhar a situação de verdade. Ninguém é nada sem educação. Então a gente está falando do futuro, a gente está falando de moldar jovens para o futuro, crianças para o futuro. Então é o principal ponto que hoje tinha que estar rodando como um reloginho, cara. E infelizmente não está. Falta uma engrenagem aqui e outra ali, não está rodando, entendeu? Então eu vejo que hoje é o principal ponto. Um conforto para as crianças, Douglas, ar-condicionado nas escolas, a gente vê que nem dentro de casa a gente aguenta ficar mais hoje em dia, o clima mudou demais. Antigamente ar-condicionado era um luxo, só tinha quem era rico. Hoje em dia é necessidade. Ninguém aguenta, o ventilador você liga num calorão, parece que está jogando fogo nas costas da gente. Então você vê que o mínimo é um conforto para as crianças, para poder começar a desenvolver, prestar atenção na aula, sabe? Um programa educacional bacana. Eu acho que falta muito essa visão, assim. Desde um conforto dentro da sala de aula, uma boa merenda escolar, né, que eu também vejo que não teve fiscalização aí durante uma boa parte do mandato, se não os 4 anos. Então a gente vê nem que... água gelada as crianças estavam tendo. Não, cara, bebedor faltando. Então, assim, uma vergonha. Eu vejo, Douglas, que antigamente tinha-se na Secretaria de Obras, por exemplo, um cara que consertava uma carteira, o cara que ia lá na escola trocar uma lâmpada. Manutenção. Hoje quebra, cara, um ventilador numa escola, até você fazer uma licitação para você poder trocar isso, demora ali um certo período de meses, de 3 a 6 meses para isso acontecer. E aí, cadê essas manutenções? Cadê essas coisinhas poucas, sabe? Que é bobeira, cara. Você ter ali algo pronto para isso.
Então essa é uma das ideias que inclusive eu já falei com o Rodrigo, eu acho que até vai acontecer na gestão dele. Cara, tem coisa que é bobeira, quebrou uma perna de uma cadeira lá dentro da sala de aula, dá para trocar, dá para soldar, dá para arrumar, dá para fazer manutenção. Então tem muita coisa que dá para fazer evoluindo ali, sabe? Só que a gente vê uma tremenda bagunça, não tem mais quem faz isso, então uma loucura, cara, uma loucura. Então eu acho que com gestão, com seriedade, as coisas vão acontecer, entendeu? É só ter paciência. E vai ter que ter um pouquinho no início. Mas a principal área hoje deteriorada, que eu acho que tinha que ser a maior visão nesse momento, é a educação. Que é o principal ponto. Maravilha! Silvestre e Zotti estão aqui já no finalzinho do nosso bate-papo aqui, já 45 minutos, rapaz, passou voando esse tempo. Mas a gente fica feliz, né, de poder ver você hoje eleito, né, Zotti? Deve ser muito gratificante, né, você olhar para a sua trajetória já na segunda tentativa e conseguiu, né, ser vencedor, olhar para aquela Câmara e falar, poxa, daqui uns dias estarei lá, meu nome estará lá numa plaquinha lá, vou ter a minha cadeira. E não só isso, né, você olhar e falar, poxa, olha o tanto de pessoas que eu represento. Todos os moradores de Sidrolândia você representa, você é um representante do povo eleito, né, votado, e a população acreditou em você, e agora você vai representar essas pessoas, você vai trabalhar em prol dessas pessoas, você vai fiscalizar, você vai visitar a UPA, você vai visitar escolas, você vai estar na rotina do dia a dia, né? Já te peço aqui um asfalto aqui para nós aqui, vamos buscar, vamos correr atrás, e as pessoas vão te encontrar na rua, o vereador, estou precisando disso, estou precisando daquilo, vê lá para mim isso, vê aquilo, ó, não está funcionando tal coisa, né? Você realmente tem uma responsabilidade muito grande. E eu sempre falo que o vereador é o para-choque da administração, né? Tudo vai em cima dele, porque é quem está ali no dia a dia da rotina. É o primeiro a ser procurado. É o primeiro, né? As pessoas têm o seu contato, conversam com você e, enfim, não vai ser fácil, mas também é um desafio que foi assumido, né? Sim, Douglas, é muito gratificante, sabe, esse desafio. Eu me coloquei à disposição já sabendo que o desafio não ia ser moleza. Claro. Né? E sabendo também que, como eu te disse, a gente não consegue agradar a todos, então tem aqueles que torcem contra, tem aqueles que torcem a favor, isso faz é normal. Parte. Mas cara, é muito gratificante. Isso eu te falo, fiquei muito feliz com o resultado depois de tanto trabalho, sabe? Tipo, depois de tudo que aconteceu, como eu te disse, de várias perdas, vários ganhos e assim por diante, tudo o que foi trabalhado até agora, olhando para trás a trajetória que eu já tive a oportunidade de fazer isso sozinho em casa, olhar para tudo que já foi feito e falar, cara, deu certo e eu consegui. Então foi muito gratificante, sabe, depois de tudo isso. Só que uma palavra assim que às vezes pode soar até um pouco polêmica, mas esses dias eu conversando com meu pai, eu falei para ele, cara, eu vou te falar a verdade, eu acho que a palavra que define a minha trajetória até aqui é que eu vinguei. Aí ele falou, mas vingou como assim? Acha que a gente está falando de vingança? Não, não é isso. É porque quando você olha para uma árvore, Douglas, você fala que aquela árvore vingou é porque ela deu fruto. Não é verdade? É verdade. Então eu acho que o Zotti, depois de toda a trajetória dele até hoje política, nesse momento ele vingou. Eu acho que a gente começa a florescer para, se Deus quiser, colher bons frutos da nossa gestão aí para frente. Então é a palavra que define assim essa trajetória toda e tudo que aconteceu até aqui. Maravilha. Zotti, final de ano vai ficar por aqui? Como é que tá? Já tem algum acordo aí com os vereadores? Sem viagem. Porque toda eleição de presidência da Câmara aí, o pessoal desaparece, né? Não. Tem todo aí um trabalho, né? Um processo em cima dos candidatos, né? Cara, a última, parece que foram para Bonito, não sei onde, e aí tava tudo acordado, quando voltou já era outro presidente. Isso é uma loucura, né? Cara, eu acho assim, se eu der minha palavra ali, é o fulano candidato e tal, acabou. Pode dormir tranquilo, Pode deitar e descansar, não precisa levar eu para Bonito em lugar nenhum. Até mesmo eu não aceitaria, Douglas, a passar por um processo desse. Ficar confinado. Eu acho que é até vergonhoso, mas assim, quer levar nós para passear? Tô pronto. Vamos lá, vamos dar uma volta? Tô pronto, vamos lá para Bonito, tudo pago ainda. Cada coisa, né? Tô à disposição. Mas toda eleição acontece isso, cara. Agora, para segurar o voto, enfim, eu acho que é uma coisa, sei lá, loucura, ultrapassada, né? Mas é difícil, igual eu te falei, muitos não têm palavra, então o cara não confia, porque as coisas não acontecem, né? Entendi. Você acha que pode ter alguma surpresa aí nessa eleição? Eu acho que pode. Né? Como eu te disse, a gente tem 13 vereadores e dos 13 todos pensam diferente um do outro e cada um tem o seu
como que eu posso te falar? Cada um tem a sua visão política e também aquilo que ele almeja já concretizado. Não vai me falar que o cara vai... interesse. Claro, tem o seu interesse próprio, né? Então eu acho que pode ter sim surpresa. A gente vê que muitas eleições a gente sempre viu surpresas, né? Geralmente quem sai presidente não se concretiza no dia. Então é uma coisa bem complicada. Mas não tem o que julgar nem o que falar, é a gente esperar. Mas eu acho que surpresa pode ter sim até o último momento. Dos 13, eu falei com 10. Você foi o primeiro a dizer que vota em todos. Os outros, nenhum deles disse que vota em todos. Sim. Eles disseram, eu voto fulano, mas ciclano eu não voto. Então você já vê uma dificuldade nesse ponto, né? Sim. Você tá bem mais light, mais tranquilo, digamos, nesse sentido. Naquela visão que eu te disse. Sim. Né? Não porque eu voto nesse fulano aqui porque eu adoro ele. Não é isso. Mas só que... Se houver uma construção, né? Se for uma construção para ajudar o prefeito a governar, a nossa cidade vai desenvolver com a gestão desse cara e o cara vai ser companheiro, ponto. Não interessa se eu gosto dele, a gente passa por cima disso e vamos trabalhar junto, né? Virou político mesmo, hein, tudo é mar de rosas, né? Mas só que se não for esse caso, melhor pra gente. Quem sabe vem um dali de dentro, algo parecido, alguém que a gente já compactua com as ideias e vamos pra cima, né? Eu acho que vai ser uma Câmara, Zod, de muita personalidade, porque é feita de pessoas de personalidade forte, né? A Shirley, a Carol, Sim. São 4 mulheres, né? 4 mulheres ou 5? 4, né? São 5 mulheres, acho. 4 ou 5? Ajuda aí, assessoria. Joana, Edilane, são 5 mulheres. Elaine. Isso, tem a Elaine, né? Tava me esquecendo da Elaine. 5 mulheres. Então, todas de muita personalidade. Então... Jucinei, claro, são 6 mulheres. São 6? Pô, nós estamos perdidos aqui, hein? Nós estamos perdidos. Estamos jogando baixo aqui agora. A mulherada quase ganhou dos homens. Então, rapaz, é uma representatividade, inclusive a gente até fez matéria disso, uma representatividade feminina histórica, né? Cidrolândia nunca teve. Por exemplo, Maracaju não tem nenhuma. São todos homens, 13 homens. Então, realmente as mulheres foram muito bem votadas, né, nesse sentido. Sim. E todas elas analisando cada uma tem a sua personalidade. Eu digo personalidade forte, são mulheres de opinião. Né, opinião formada. Exatamente. Então, a mulher, às vezes, ela é muito mais forte do que o homem, né, porque ela fala, não, é isso daqui, ela tem uma personalidade forte, impõe algo, e ela cumpre aquilo que ela diz, Sim. né? E às vezes o homem ele fala, mas daqui a pouco ele muda, ele pensa melhor, ou às vezes ele é levado por uma outra opinião, Sim. e né, não criticando os homens que foram eleitos, mas né, as mulheres tem essa tendência mais, firmeza. Exatamente. Né? Então, isso é importante, podia ser a maioria, igual eu te disse, porque daí a gente consertava aquele problema que eu te disse da palavra. Com certeza. E eu acho que a Câmara, tendo mais personalidade, eu acho que ajuda mais o município de Cidrolândia em si. Não o prefeito, mas o município em si. Sim. A Câmara tendo mais personalidade. Eu acho que essa última nossa Câmara, essa última legislatura, ela deixou um pouquinho a desejar. Né? Se você olhar todos os 15 ali e tudo que foi. Né? Com certeza. Foi assim, bem, digamos assim, não teve muita personalidade. E aí quem perde com isso às vezes é a sociedade. Com certeza. Então, realmente a gente tem uma expectativa, né, que seja melhor. Que seja melhor, né, Douglas? Até porque a votação diz isso, né, Douglas? Eu acho que tanto dos vereadores pela renovação da Câmara, também a votação, a diferença, né, de votação para prefeito também. Porque não é uma... Como que eu posso te explicar isso melhor? Para não falar bobeira. Não é uma coisa... Eu acho que todos nós, desde o Rodrigo até os vereadores, estamos todos dentro de um aquário, Douglas. É como se fosse essa televisão aqui atrás. Tá todo mundo assistindo a gente. E esperando melhoria, esperando mudança, esperando trabalho. Exato. Ninguém votou em ninguém porque ama. Tá? Eu acho que quem votou em mim porque ama, se Deus quiser, é minha namorada e minha família, né? Que votou porque ama. O restante foi porque acredita. Porque acredita que vai ter dias melhores, porque as coisas podem acontecer, né? Exato. Agora, eu acho que nós estamos aí dentro desse aquário e as pessoas observando. Então, cada passo vai ser observado. Nenhuma votação hoje, nem do mais votado até o menos votado, a gente vai dizer que foi porque a cidade ama esse cara e tá tudo lindo. Não, está sendo analisado. Todos nós estamos sendo analisados, assim como o Rodrigo. Né? Eu vejo a votação foi muito expressiva para prefeito porque eu amo o Rodrigo. Não, é porque eu acredito que ele é um cara que ele pode administrar a Cidrolândia e levar para frente. Então ele também está sendo analisado nesse processo. O voto não foi de amor, foi de acreditar que pode ser diferente. Dias Confiança, melhores, né? Claro. Confiança. Com certeza. Não, confio que esse pode fazer diferente. É isso aí. Pode fazer melhor.
Senhoras e senhores, Silvestre Zotti, eleito vereador no município de Sidrolândia. Zotti, algo mais a acrescentar? O Noticidade aqui ao vivo, à sua disposição. Agradeço a sua parceria, agradeço a sua disponibilidade de conversar com a sociedade, né? Com certeza nós vamos ter muitas conversas aqui com a população, né, para que você venha também prestar conta daquilo que está sendo realizado, né? Então esse canal é muito importante por conta disso e fica à sua disposição aí para algo mais que você queira acrescentar. Com certeza. Primeiro eu quero agradecer, né, Douglas, pela oportunidade de estar aqui novamente, né, pelo convite de estar aqui conversando com a população, esclarecendo um pouco das nossas ideias e também para quem ainda não nos conhece, está tendo a oportunidade de acompanhar. Porque agora o Zotti ele não é vereador dos 454 que votou nele, é de Sidrolândia inteira. Então, se precisar, eu vou estar à disposição. Nosso gabinete lá na Câmara vai estar de portas abertas, até para quem torceu contra. Isso aí não é um problema, agora não existe contra, a eleição acabou. Agora a gente tocar e fazer as coisas acontecerem. E o propósito é só um, nossa cidade avançar e as coisas melhorarem. Então, tudo que precisar, o Zotti vai estar à disposição, o gabinete está aberto à disposição da população. E aproveitar essa brecha também que eu já agradeci nas minhas redes sociais, mas aproveitando aqui, para quem nos acompanha, agradecer a votação que eu tive, agradecer cada eleitor que depositou o voto de confiança, aquelas pessoas que ajudaram, que tiveram envolvidas na nossa campanha, né? Fiquei muito feliz com todo esse resultado e dizer que vocês não vão se decepcionar com a minha pessoa. A gente vai fazer um trabalho árduo, com muito posicionamento, com muito trabalho e dedicação. Era o que eu tinha para acrescentar, meu amigo. Maravilha, Zotti, obrigado aqui pela sua presença, conte sempre com a gente, em nome da eForte Incorporadora, do Nutrimais Atacado, em nome também da IVRnet e da Clínica Divertidamente. Esse foi o episódio de número 64 aqui do nosso podcast. Lembrando que amanhã, às 10 da manhã, o nosso entrevistado do dia será o vereador Cledinaldo Cotócio, falando também aqui sobre a eleição da mesa diretora e também as expectativas, perspectivas para 2025. Trabalho aí com o prefeito eleito Rodrigo Basso em Sidrolândia. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe.